Você já sofreu por se comparar com os outros? Talvez já tenha até tido vontade de ser outra pessoa. Já achou que tinha alguma coisa de errado com você e que os outros que eram perfeitos? Já achou que tinha que se matar trabalhando para ser merecedor ou merecedora de reconhecimento e de amor? Nesse vídeo eu vou te falar a relação entre criatividade e trabalho significativo para que você tenha uma vida mais plena. Esse é o segundo vídeo que eu estou falando sobre o trabalho da pesquisadora Brené Brown. Se você não viu o primeiro vídeo, você nunca ouviu falar da Brené Brown, a Brené Brown é uma pesquisadora de medo, culpa e vergonha. E tem um dos livros dela, que é um dos meus livros favoritos, que se chama A Arte da Imperfeição. Abandone quem você pensa que deve ser e seja você mesmo. Então eu fiz um primeiro vídeo falando sobre 5 orientadores que ela traz para que a gente possa viver uma vida mais plena, uma vida de todo o coração. Nesse vídeo, que é a continuação, eu vou trazer mais 5 orientadores para você. Você pode assistir esse vídeo normalmente e depois você vai lá e assiste o primeiro vídeo, porque não tem muita sequência entre os orientadores, tá bom? Tá, Nádia, mas o que é essa vida plena? A Brené Brown, ela entrevistou várias pessoas e separou, vamos dizer assim, as pessoas em 2 grandes grupos. É um grupo que ela diz que são pessoas que vivem de todo o coração, que têm uma vida plena, e o outro grupo que inclusive era ela mesma. E até no livro ela fala sobre como ela sofreu, que ela percebeu que ela estava fazendo tudo certinho, tudo de acordo com o plano, e na verdade ela não estava tendo uma vida plena. Então nesse livro aqui ela traz vários orientadores, vários direcionamentos para que a gente possa ter uma vida plena, porque segundo ela, para ter uma vida plena, nós precisamos praticar isso todos os dias. Nós precisamos fortalecer o que ela diz que é a resiliência, a vergonha, a medo, a culpa, para que a gente possa então ter uma vida plena, ter uma vida cheia de significado e viver de acordo com aquilo que o nosso coração deseja. Um dos orientadores que ela traz é cultivar a criatividade, que é abandonar a comparação. Porque todos nós nos comparamos, é muito difícil não se comparar, é como a nossa mente funciona. Mas ela traz muito essa relação entre que para você ser criativo, para você poder manifestar sua criatividade para o mundo, você não pode ficar se comparando o tempo inteiro, porque quanto mais a gente se compara com outras pessoas, quanto mais eu olho para a vida dos outros e vou achando então que a minha vida não é perfeita, não é tão boa quanto, menos criativa eu consigo ser. Então ela diz que a criatividade, quando a gente não exerce a criatividade, não é que aquilo suma da nossa vida, mas aquilo fica adormecido. E que a gente tem que praticar então a nossa criatividade para que a gente possa se manifestar de uma forma única para o mundo. E que quando a gente fica se comparando, isso nos impede de sermos criativos. Que eu achei muito interessante. Particularmente, eu não me achava uma pessoa criativa. Eu me formei em engenharia, então eu era muito boa em física, matemática ali, mas o negócio de criatividade não era comigo. Depois que eu comecei a trabalhar online, fazer vídeos, criar posts para o Instagram, eu fui percebendo que eu era muito criativa. Todo mundo é, na verdade. Só que eu nem sabia. Só que se por algum motivo eu, por exemplo, pegar o Instagram e ficar rolando o feed e ficar vendo o que outros criadores estão fazendo, ou fazer isso no YouTube, vai bloquear minha criatividade, porque eu vou entrar num lugar de medo, de escassez, que não é um lugar de criatividade. Então esse é um ponto-chave, assim. Se você quer manifestar sua criatividade no mundo, e manifestação de criatividade é um aspecto muito importante para a gente ter uma vida plena, a gente tem que interromper esse ciclo de comparação. Identificar os momentos em que você cai na rede ali, que você está se comparando, que você está tendo os pensamentos de escassez, e ter outras práticas que te permitam sair desse lugar e poder manifestar a tua criatividade. Inclusive a Brené Brown diz que a comparação é o ladrão da felicidade. Olha que louco. E assim, isso é mais fácil falar do que fazer, porque o modelo da nossa sociedade é um modelo de fotocópia, né? A gente é bombardeado todos os dias com informações sobre o que nós devemos comer, como nós devemos nos vestir, como nós devemos falar, que trabalho nós devemos exercer, como nós devemos nos mover no mundo. Ou seja, a gente nasce, cresce e é bombardeado por esse tipo de informação. Então, onde sobra espaço para eu ser eu mesma e para eu ser criativa? Nesse mundo em que eu estou sempre sendo pressionada a me ajustar.
E é muito importante a gente encontrar esse lugar, que é um lugar de autoaceitação, de amor e de pertencimento, para que então a gente se sinta confortável de manifestar o nosso potencial criativo, né? De poder mostrar para o mundo os nossos dons, os nossos talentos, porque todos nós temos, né? Todo mundo tem dons e talentos, e o quanto manifestar esses dons e talentos nos faz feliz. Sim, foi somente no dia que eu comecei realmente a manifestar meus dons e talentos para o mundo de uma forma criativa, abandonando o medo e do julgamento e essa comparação, que eu me permiti estar nesse lugar, trabalhar em flow, que eu vi como isso era maravilhoso. E se você é uma pessoa, por exemplo, que quer gravar vídeos, que quer vir para a internet ou manifestar a tua arte, a tua criatividade de outras maneiras, saiba que isso é importante. Esse lugar que você ocupa, que só você pode ocupar. Cultivar a brincadeira e o descanso. E abandonar a exaustão como símbolo de status e a produtividade como valor pessoal. Toim! Esse também foi um tapa na cara para mim. Quando eu trabalhava na universidade, eu tinha muito essa questão, tipo, de ser muito produtiva, de trabalhar muitas horas por dia e trabalhar final de semana. E essa é uma mentalidade que tem nas universidades, no mundo acadêmico, dos pesquisadores. É uma mentalidade que tem no mundo corporativo também. E também é uma mentalidade que tem no mundo digital, do marketing digital, por exemplo. E isso é perigoso, porque essa ideia de que a gente só vai ter valor, eu só vou ter valor se eu produzir muito, isso mina o nosso amor próprio. Porque aí a gente se limita. Ó. Se eu não estiver produzindo, significa que eu, Nádia, como pessoa, não tenho valor. Que louco isso. Mas é esse mundo que a gente é bombardeado por informação de que a gente tem que estar produzindo, correndo atrás da máquina e que a gente está sempre atrasado e que se você não estiver produzindo muito, você não vale nada. Você é um fraco, você é uma fraca, você é um fracassado, você é uma fracassada ou sei lá o que. Eu tinha esse tipo de pensamento e eu tive que girar uma chave e dizer não, eu tenho valor, eu sou um ser com valor independente de eu estar produzindo ou não. Independente de eu estar atingindo um determinado sucesso, que às vezes é sucesso para outra pessoa, nem é sucesso para mim. Independente disso, eu tenho valor. Eu sou o suficiente. E quando a gente consegue se sentir suficiente e reconhecer o nosso valor e sentir esse amor próprio, a gente vai ver que é mais fácil de desacelerar agora. Eu tinha muita dificuldade de desacelerar porque eu tinha medo de que se eu pisasse o pé no freio, né, se eu fosse mais devagar, se eu reduzisse a velocidade, eu não ia ser merecedora. Olha que louco isso, mas era assim que eu pensava lá no fundo. Eu tive que desprogramar isso em mim, reconhecer que eu tenho valor independente do que eu estou produzindo e que a minha produção de conteúdo, de vídeos, ela é um transbordamento do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. Não tem nada a ver com o meu valor. Isso foi uma chave muito importante que eu virei. Cultivar a calma e a tranquilidade e abandonar o nervosismo como estilo de vida. Segundo a Brené, calma é criar um distanciamento emocional e uma consciência para que a gente evite a reatividade emocional. Ou seja, ela diz, né, que ela vê uma pessoa calma, uma pessoa que ela consegue ter esse distanciamento emocional e estar consciente para não apenas reagir de uma forma impulsiva, mas para ter ali um tempo para tomar uma determinada atitude. É muito interessante ela trazer isso, porque eu era uma pessoa muito explosiva, né? Eu tinha ataques de raiva e hoje é muito interessante que as pessoas me consideram como alguém calma. Várias vezes eu leio comentários aqui nos vídeos e vocês dizem que eu sou calma, que vocês sentem paz me ouvindo. Nem sempre eu fui assim. Então, é muito interessante porque a calma e a tranquilidade, elas podem ser adquiridas, treinadas através de prática. Então, para que a gente seja mais calmo, se sinta mais calmo, uma das chaves, por exemplo, é respiração. Se eu quero ter um distanciamento emocional e estar mais consciente para agir numa determinada ação, né? Quando uma pessoa me fala alguma coisa, não responder diretamente, mas dar um tempinho ali. Claro, depende muito da situação, mas em geral é isso que a gente é desafiado, né? Como que a gente reage quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, por exemplo? Uma das chaves é a respiração.
Você já deve ter ouvido essa expressão, respira fundo antes de responder. E isso funciona. Você respira fundo, você contar até 3, tudo isso funciona, porque isso vai te dar um tempo ali, um delay, e isso vai te ajudar a ter um distanciamento emocional. Às vezes 3 segundos já vão te ajudar. E uma outra coisa é trazer consciência, trazer presença. Embora a Brené não use esse termo no livro dela, presença é um termo que eu gosto de usar, mas eu acredito muito que quando a gente faz alguma prática de presença, também a gente consegue ficar mais calmo em relação às situações que são desafiadoras. E a outra questão que ela traz é da tranquilidade. E tranquilidade, ela traz como se fosse abrir uma clareira. Eu achei muito interessante. Para mim, tranquilidade é conseguir abrir uma clareira na mente. Como que a gente consegue abrir essa clareira na mente? Meditação. Claro que eu vou falar de meditação aqui. Meditação, práticas de mindfulness, práticas. É você ir lá todo dia fazer uma prática de meditação, fazer uma prática de mindfulness, que você vai aos pouquinhos e vendo que a tua mente vai ficando mais clara, as tuas ideias vão ficando mais claras, você vai sentir um alívio, você vai estar mais num lugar de paz. Mesmo quando o seu redor está caótico, é dentro que está a paz está dentro. Não é assim, o dia que tiver tudo perfeito na minha vida eu vou sentir paz. Você não vai sentir paz nunca, desculpa te falar, mas a paz é dentro. A gente encontra esse lugar de paz dentro da gente para ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, e a gente começa a manifestar isso para o mundo. Sim, porque a calma e a tranquilidade são contagiosas. Cultivar um trabalho significativo e abandonar a insegurança. Esse capítulo, para mim, foi incrível quando eu li a primeira vez. Que ela fala muito isso sobre trabalho significativo, que você pode chamar de propósito, mas é de realmente você trazer significado naquilo que você faz. Ela traz uma frase que eu acho muito interessante. O desperdício dos nossos dons traz angústia para a nossa vida. E ela também traz um conceito aqui que ela diz de efeito barra, que seria, por exemplo, chamar uma pessoa, ela é contadora barra joalheira. Ela dá inclusive esse exemplo, que são pessoas que têm mais de uma atividade. Ela não usa o termo multipotencial nesse livro, mas é o termo que depois eu aprendi e comecei a usar. Inclusive, se você quiser saber mais sobre multipotencialidade, tem um vídeo aqui no canal. Mas são essas novas profissões, essa nova maneira de atuar no mundo, vamos dizer assim, em que a gente não precisa ser só uma coisa. E ela traz isso nesse capítulo. E ela diz o quanto isso é difícil muitas vezes para o nosso ego. Ela traz um exemplo de uma moça, uma mulher que ela comprou joias e que ela encontrou essa mulher pessoalmente e falou, alguma coisa assim, fulana é contadora e joalheira. E a mulher disse, não, eu sou contadora, eu vendo joias porque é a minha paixão. Olha que louco, né? Essa separação que muitas vezes a gente faz, tipo, isso aqui me dá dinheiro, então eu sou isso. Se isso aqui é minha paixão, não me dá tanto dinheiro, eu não sou isso. Essa questão de não se sentir suficiente e então não se assumir. Inclusive ela dá o exemplo dela também, que ela se apresenta como pesquisadora, mas não como escritora, porque ela não se sente, ou não se sentia, pelo menos quando ela escreveu esse livro, escritora o suficiente. Olha que louco. Então muitas vezes a gente não se reconhece, não assume seu lugar de uma determinada atividade, que pode ser a atividade que você é mais apaixonado, mais apaixonada, porque aquilo não é o lugar que você está ainda, né? Vou compartilhar aqui uma coisa que aconteceu. Um dia eu estava numa sala no Clubhouse, moderando, e eu estava falando de criar vídeos e tal, e entrou uma pessoa e disse, eu fui ler depois a bio, que eu sempre leio a bio das pessoas que entram no Clubhouse, e a pessoa estava lá, aspirante a youtuber. E daí eu perguntei para ele, por que você colocou aspirante a youtuber? Você tem vontade de criar um canal no YouTube? Ele me respondeu, não, eu já tenho um canal no YouTube. E eu perguntei, por que você colocou aspirante? Por que você não coloca youtuber? E a gente conversou ali e é muito a questão assim, tipo de, mas eu não tenho tantos seguidores ainda, mas eu não tô ganhando dinheiro com o YouTube, por exemplo, né? Mas muitas vezes ter um YouTube é o sonho da pessoa, era o meu. É porque lá no fundo existe uma insegurança. Tipo, eu ainda não sou boa o suficiente nisso,
então eu não vou me assumir como isso. Isso aí vai ficar lá em segundo, terceiro, quarto plano. Eu me assumo com uma profissão que é mais segura, que é mais rentável, ou pelo menos eu acho que é mais rentável, que é mais aceita socialmente. Na verdade, a gente está aqui para viver a nossa empolgação, trabalhar com o que a gente ama, sim. E nesse livro ela traz isso, né? Que trabalho significativo envolve você também manifestar aquilo para o mundo. E pode ser que você manifeste isso para o mundo de diferentes maneiras, por isso que ela traz ali, né? O efeito barra, que é pessoas que exercem diferentes funções, inclusive ela mesma. E o quanto a gente tem dificuldade de assumir esse lugar, porque muitas vezes nós temos insegurança. E é uma chavinha ali que a gente tem que virar também, para que a gente possa ter uma vida mais plena. Cultivar riso, música e dança e abandonar a necessidade de estar no controle. Eu amei esse orientador, porque eu adoro dançar. E uma das coisas que eu comecei a fazer, principalmente nos retiros em que eu comecei a frequentar, retiros de tantra, retiros de meditação ativa, é que tem muita dança. E dança não no sentido assim, eu vou dançar para ser descolada, para ser gatinha, mas aquela dança de se soltar. Aquela dança que você fecha os olhos e que você deixa a música te levar. E isso é muito maravilhoso. Inclusive é uma coisa que você não precisa ir num retiro desses para fazer. Você pode fazer na tua casa, você pode colocar uma música e fechar os olhos, ou mesmo com os olhos abertos, e deixar aquela música te levar. Se permitir ter mais contato, mais consciência com o nosso corpo, é uma coisa que eu aprendi com os ensinamentos do Osho, como isso nos deixa mais leves, né? Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que abandonar o controle, né? Tirar a mente do controle e vir mais para o corpo, ouvir mais o nosso corpo, sentir mais o nosso corpo. Segundo ela, pessoas que têm uma vida plena são pessoas que são mais conectadas mesmo com o seu corpo, que se permitem ouvir uma música, cantar, dançar e dar risada. Sim, rir é muito curativo. E rir, sorrir, nos tira daquele lugar de ansiedade. Então, essa chave, assim, é muito importante. Da gente se permitir, em alguns momentos, sair desse controle e dançar, cantar, dar risada. Com certeza isso é muito gostoso e vai nos ajudar, acaba nos auxiliando muito a ter uma vida mais plena. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações para receber o aviso dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.